porque ela poderia sim assumir posições independentes, mesmo que ela ferisse o interesse e os desejos de outros países. E ela era ativa porque ela não se resumiria a ficar reagindo diante de situações, mas ela sim promoveria assuntos novos, iniciativas novas, agendas novas. E eu até gostaria de aproveitar um pouco essa ideia de agenda para voltar a mencionar algo que eu já tinha pensado em ocasiões anteriores, mas que são coisas que se cristalizaram com a eleição do próprio presidente Lula e com a atitude geral que o presidente Lula tinha em relação a todos os temas, tudo que parecia impossível, reforma social, distribuição de renda, tudo isso que parecia impossível e que iria ser realizado. Então, e dentro disso, eu tinha uma concepção que levava em conta o seguinte conceito: você pode, em política externa, simplesmente reagir à agenda que está dada, à agenda que está colocada, ou você pode contribuir para fazer essa agenda. Você pode influenciar na agenda internacional. Na primeira parte, você pode reagir de duas maneiras: reagir de maneira submissa, simplesmente, com pequenos ajustes aqui e ali, ou reagir de maneira forte, adequada, defendendo os seus interesses. Mas o que era ainda mais difícil, na minha opinião, eu acho que isso também ocorreu, fez parte dessa política altiva e ativa do governo Lula, era você influir na própria agenda internacional. E mais tarde, eu já menciono agora, que pode ser que mais tarde eu me esqueça, eu quero me referir a uma expressão que o presidente Lula frequentemente usou nesse período inicial do nosso governo, e voltaria a usar mais tarde, avaliando os fatos já ocorridos, que era o fato de que o Brasil queria construir, ou contribuir pelo menos, para a construção de uma nova ordem política e econômica internacional. Dito assim, parece excessivamente ambicioso, mas foi de fato o que nós fizemos. Claro que com as limitações, ninguém pode, nem a maior potência do mundo pode dizer exatamente como vai ser essa nova ordem, mas nós sim tínhamos a pretensão, não só de pretensão no bom sentido da palavra, de não só reagir positivamente à agenda existente, eu vou dar exemplos de fatos que eram dessa natureza, como também de contribuir para criar uma nova agenda internacional. Talvez eu possa até resumir um pouquinho alguns desses pontos. Quando você trata de questões como o conflito, quase guerra civil, talvez sim, talvez não sei, mas o conflito muito forte que havia na Venezuela. Era um problema que existia. Nós tínhamos que reagir diante desse problema, tínhamos que nos posicionar diante desse problema. A questão da ALCA era um problema que existia, nós tínhamos que nos posicionar diante desse problema. Não se tratava aqui de criar uma agenda, mas se tratava de reagir a ele. De certa maneira também, o caso, a iminência da guerra e da invasão do Iraque, nós tínhamos que nos posicionar em relação a esse tema. Uma certa diferença, uma certa nuance entre os vários casos, porque em relação à Venezuela e a ALCA, nós tínhamos que realmente nos posicionar. Em relação ao Iraque, nós achávamos que nós devíamos nos posicionar, mas outros países e outras linhas políticas achavam melhor ficar quieto, não dizer nada. Então era, digamos, uma reação deliberada diante de uma agenda que estava colocada. Mas houve outros fatos que vieram depois, como a nossa posição na própria OMC, onde também havia uma agenda colocada, mas nós criamos o G20, mudamos substancialmente a agenda do que estava colocado na OMC, e houve outras situações bem diferentes, como, por exemplo, a criação do IBAS, a nova política africana, a convocação da ASPA, países árabes e países sul-americanos, a criação inicialmente foi a CASA, depois se tornou o UNASUL, que é uma união de países sul-americanos. Esses temas não estavam na agenda propriamente. Você pode dizer que aqui e ali alguma coisa estava. A própria questão da CASA, ela tem antecedentes, alguns vão ao governo Itamar Franco, o próprio presidente Fernando Henrique tinha feito uma cúpula, mas que não tinha segmento e que não tinha um objetivo claro. Então, eu queria
nós tivéssemos presente esses dois tipos de ação básica, aqueles que são uma reação a uma agenda existente, mesmo assim há uma diferença no tipo de reação, e aqueles que são praticamente a criação de uma agenda nova, a proposição de uma agenda nova. Bem, para mencionar alguns desses temas que estiveram em voga logo no início, talvez o primeiro deles, talvez já tenha sido objeto até de conversa, porque o professor Marco Aurélio esteve aqui hoje à tarde, e o embaixador Patriota esteve aqui ontem, mas foi a questão do grupo de amigos da Venezuela. A Venezuela se encontrava numa situação muito dramática, conflitos civis muito agudos, tinha havido uma tentativa de golpe de Estado em meados, se não me engano, agosto do ano anterior, 2002, e esse conflito continuava. E o Brasil tinha que tomar uma atitude em relação a isso, não apenas uma atitude no sentido de condenar ou de apoiar A ou B, claro que nós tínhamos as nossas preferências, as nossas posições, mas de ajudar a encontrar uma solução. E aí entra aquela questão da proatividade, de você não ter medo de ser protagônico para levar adiante políticas externas nas quais você acredita e que o país acredita. E no caso da Venezuela, essa questão se colocou desde pronto, foram algumas das primeiras conversas que houve, não a primeiríssima, mas algumas das primeiras conversas que houve logo que o presidente Lula tomou posse foi com o próprio presidente Chaves, com outros líderes latino-americanos, sul-americanos, em torno desse tema. E ficou claro para nós que nós teríamos que, não bastava defendermos uma posição, porque ainda que defendêssemos a posição correta, o país podia caminhar para um conflito de grandes proporções e isso não interessava. Então nós tínhamos que encontrar uma forma que permitisse o país respeitar a democracia, respeitar o governante eleito e, ao mesmo tempo, encaminhar de maneira tanto quanto possível, pacífica, uma solução para o problema. E daí surge a ideia do grupo de amigos da Venezuela. Para falar a verdade, o próprio presidente Chaves tinha a ideia de um grupo de amigos da Venezuela. Mas, como várias vezes o próprio presidente Lula disse, nós também dissemos, na realidade o presidente Chaves tinha uma visão em que o grupo de amigos era quase todo composto por países aliados à posição do governo Chaves. Que é natural que ele fizesse assim. Só que isso, na nossa opinião, não ajudaria a resolver o problema, porque o conflito, a confrontação continuaria. Então, surgiu a ideia, enfim, depois de muita discussão interna, o embaixador Samuel participou de alguns, obviamente o professor Marco Aurélio participou de todos, o presidente Lula nos orientou, e surgiu a ideia de termos um grupo de amigos da Venezuela que pudesse incluir países que, sem dúvida, apoiariam a posição da Venezuela, mas outros que tinham até suas relações com oposição, mas que pudessem, de alguma maneira, contribuir para que se encontrasse uma solução pacífica. Isso foi feito, inclusive, com um detalhe talvez interessante chamar a atenção, porque a Venezuela vinha sendo tratada no âmbito da OEA. E todas as propostas que havia para a criação de grupos eram só com países da OEA. Isso, para mim, pelo menos, creio que também pelo presidente Lula, não posso falar nesse caso por ele, mas certamente para mim, tinha um sabor excessivamente monroísta, de doutrina de Monroe, a América para os americanos. Então, ao mesmo tempo, nós não podíamos fugir demais do marco jurídico da OEA, porque era o único marco jurídico existente. Nós não existia o NASUL, não existia nenhum outro instrumento que permitisse atuar sem parecer uma interferência de um país nos negócios internos de outro. Nós já tínhamos dado algum apoio à Venezuela, a pedido de Chaves. Aliás, houve um entendimento, inclusive, entre o presidente Lula, o presidente eleito, e o presidente anterior, o presidente Fernando Henrique Cardoso, para que nós assegurássemos o abastecimento de petróleo no momento em que houve um local nessa área. Mas nós tínhamos que encontrar uma solução mais duradoura. Então, surge daí essa ideia de grupo de amigos que incluísse países como o Brasil, países como o Chile, que tinha uma inclinação, digamos assim, para falar de uma maneira mais ampla, progressista, países como o México, que embora tivesse uma posição talvez menos pró-Chaves, mas de qualquer maneira
tinha uma tradição anti-intervencionista pela própria situação do México. Não nos esqueçamos que o México foi o único país que se opôs às sanções contra Cuba.